Fala, gaios e gaias, mais um episódio sem o meu amigo Rafael aqui, tô com saudade dele, mas estamos em Criciúma, viemos visitar a minha família, eu vim visitar com a minha esposa, a minha família veio visitar os meus pais, os meus irmãos, e tá sendo um momento muito especial que estamos passando aqui esses dias. E a gente aproveitou, como não podemos parar, gravar um episódio, 2 episódios. Já gravamos com o Rodrigo e agora vamos gravar com a minha irmã Isabel, que ela tem muita coisa para falar sobre o ministério que arde no coração dela, que ela faz grandes coisas, que Deus tem usado a vida dela para alcançar um público que muitas vezes é esquecido. E eu posso te falar, até pela própria igreja. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero, antes de a gente começar aqui, eu quero que você faça 3 coisas, que é um método científico comprovado internacionalmente. É o método 3C. Tu vais compartilhar, tu vais curtir e tu vais comentar. São 3 ações que tu vais fazer. Por que é importante fazer isso? A gente sempre fala sobre esse assunto, porque o algoritmo do Instagram, já do YouTube, ele entende que aquele conteúdo é extremamente relevante e começa a pulverizar esse episódio ou o nosso canal para que mais pessoas possam assistir. E como a gente está falando aqui de algo que pode transformar a sua vida, é muito importante que esse canal ele seja cada vez mais compartilhado. A gente vê muitas coisas falando, muitas besteiras sendo faladas por aí, muita coisa sendo compartilhada, muito fake news, é muita besteira, mas aqui a gente fala sobre uma cosmovisão cristã. A gente fala sobre a Bíblia, a gente fala sobre Deus, a gente fala aquilo que é importante para a sociedade, que é verdadeiramente Jesus. Jesus é o nosso olhar, é o nosso foco, é a nossa atenção para aquilo que a gente sabe e entende que vai transformar a sua vida. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, sobre um ministério que tem transformado vidas de um público que eu já falei aqui, que é necessariamente esquecido infelizmente, por várias comunidades, e não é diferente pela comunidade da igreja. E eu quero agradecer Bel, mais conhecida como Bel, aqui em Criciúma, em todos os lugares, mas ela também gosta de ser chamada de Isabel Cristina. Cristina, então, mentira. É algo assim que emociona. Quando a gente chama Cristina, não. Ela chora de emoção. Chora de raiva. De emoção, tô brincando. Mas ela é mais conhecida, Bel. Se o Rafa tivesse aqui. Por isso, eu lembrei dele, inclusive. Bel, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu tenho a certeza também absoluta, eu sempre falo isso porque eu tenho essa convicção que os episódios, as pessoas que vêm para esse podcast, para o Completude, eles vêm com algo que Deus tem para falar para a vida das pessoas, e não é diferente. Eu congrego numa igreja que ela tem uma vontade imensa de criar um ministério chamado, esse ministério, não sei se é do silêncio, o ministério de surdos, depois tu vai explicar essa diferença, né? Mas obrigado pela tua presença, e a gente tem muito para falar sobre esse assunto aqui. Amém. Eu que agradeço o convite. Na verdade, para mim é até, em primeiro lugar, uma honra, né? Tá sendo participando do podcast do meu irmão, né? Que tanto a gente cresceu junto. Sobre o ministério, acho que são 23 anos, né? De ministério com a comunidade surda. Teve uma época que foi pausado, mas os surdos nunca deixaram de fazer parte da minha vida. E uma boa parte deles tu acompanhou, né, lá em Belém, apesar de a gente ter se mudado para Criciúma. Ia lá para casa. Quantos surdos chegavam lá em casa de uma só vez? Eu sei até meu sinal, na época que eu tinha o topete não era quando assim. Ele tinha cabelo. Era assim, era um M
Fazia assim, só que aí tem que criar um outro sinal, né? agora Não já faz era. mais sentido Não esse faz. sinal. Era um topete que eu tive aqui. O Edivaldo falava, potente, lembra, né? Show de bola. E pra mim é uma alegria muito grande, né? Tá compartilhando disso, de um chamado, né? Que eu digo que é um chamado, aquilo que Deus fez e faz em nós e através de nós, né? Então eu fico muito alegre. Primeiro que é com o meu irmão, e segundo que é com algo Pra falar, que né? Deus colocou no meu coração com propósito de vida, né? E vocês vão ver aqui a gente falar mana, mano, porque de fato é assim que a gente fala. Eu falo Bel, Zés, né? A gente tem essa intimidade aí na comunicação. Mas, mana, é o seguinte: muita gente em Criciúma te conhece, muita gente em Belém te conhece, mas o nosso episódio ele fala pro Brasil e pro mundo. Então tem gente lá na Alemanha, no Japão, Olha nos aí. Estados Unidos, no Canadá, que não te conhece. Então quem é a Isabel? Olha. Que é a pergunta mais difícil de tudo que tu vai ouvir hoje. Mas eu sempre gosto de me apresentar hoje com a principal identidade, né? A Abel, a Isabel é filha, acima de todas as coisas, de Jesus, é filha do Abba, né? Filha de Deus. Mas também é filha da Dona Ana, do seu Osvaldo, que coincidência são os nossos pais, né? É casada com o Ricardo há 12 anos. Tem 2 filhos, um casal, a Bela e o Ricardinho, né? O Ricardinho é o primeiro, a Bela é o segundo filho do nosso casamento. E a Bel é formada em Direito pela Universidade Federal do Pará. A Bel tá finalizando uma pós-graduação em Letras Libras, né? Olha. Para fazer a prova de proeficiência, né? A Bel ama a comunidade surda, né? Ama o que faz. A Bel trabalha na Talkme. Vocês conhecem a Talkme, gente? Então eu sou meio multifunção, né? Aquela pessoa assim, trabalha no financeiro, no jurídico e assim sucessivamente. Mãe, né? Esposa do esposa. Que é a coisa mais difícil é de fato ser esposa do Ricardo. Né? Olha lá, olha aí, amor. Te mostrar isso aí depois, viu? Vou fazer um corte específico só pra ele aqui. Mana, que legal. A gente tem algo muito importante, acredito que vai ser vai clarear para muita gente sobre esse ministério. E eu já digo aqui que quem quiser de repente saber mais sobre esse ministério pode entrar em contato contigo. As redes sociais da Bel vai ficar aí à disposição para que você possa entrar em contato. E se tirar alguma dúvida, ela tem alguns cursos, né? Não sei se daqui a pouco ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, os cursos que ela tem, mas eu tenho a certeza absoluta que ela vai ficar disponível aí para, de repente, você tirar alguma dúvida sobre esse ministério. Mas antes de tudo, eu queria entender, eu sei que eu conheço um pouquinho da tua história, pouquinho não, né? Conheço bastante da tua história, mas quando tu chegaste em Criciúma, a gente teve eu moro em Belém, tu em Criciúma, a gente teve essa diferença, né, de lugares aí. Mas como foi para tu entrar no ministério de silêncio, de surdos? Vai falar essa diferença do ministério de silêncio e ministério de surdo. Então, porque lá em Belém a gente chamava Ministério do Silêncio, né? Era Isso. tipo um nome. Foi batizado como Ministério do Silêncio. Mas a gente fala de ministério com surdos porque é o ministério que alcança esse propósito, né? Com a comunidade surda. Mas tu falas em relação a aqui Criciúma ou como foi começo o início de tudo? Ah, tá. O início de tudo. É engraçado que esses dias eu tava até falando com um amigo nosso, ele mora em São Paulo. Ele é coda, e pra quem não sabe o significado de coda, é pais ouvintes de filhos surdos. Lembra aquele filme que a gente assistiu? Chamado de Coda. E ele falou uma coisa interessante, mas ele fez a mesma pergunta pra mim. E ele disse assim, Bel, eu acho interessante quem não tem, porque eu não tenho familiar surdo, né? Não tenho irmão surdo, não tenho primo surdo, não tenho ninguém surdo na família, né? E ele disse que achava interessante o fato, porque ele é coda, como eu falei, tipo, ele tem um chamado inerente à condição dele, né? Então, os pais dele são surdos, então, de cara, aquilo que Deus chamou ele para fazer nessa terra já foi sinalizado, né? Desde o nascimento, digamos assim. Mas não foi o meu caso, e ele disse que ele acha lindo isso acontecer, porque, tipo assim, é um amor que vem de forma genuína, né? De forma que, tipo assim, não tem explicação, é a graça de Deus que nos alcança. É tu olhar para uma comunidade e, de repente, tu dizer, uau, eu tenho um chamado nesse lugar. Mas o chamado se deu de uma forma muito interessante. Eu tinha 15 anos de idade, eu fui na primeira igreja batista, que era uma igreja que a gente caminhava muito, né? Quando a gente era adolescente, jovem. Lá em Belém, eu tinha um namorado na época. E ele me convidou pra conhecer lá a PIB, enfim. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu me deparei foi com
uma intérprete de Libras. Que, por sinal, encontrei com ela recentemente, né? Olha. Que é a Leninha. Né? Ela não me conhecia, eu já conhecia, porque foi através dela que eu recebi o chamado, dela e da Lani. E elas estavam sinalizando... Ah, não foi a Lani? Foi as duas, porque elas estavam sinalizando no Natal. Ah, entendi. A Lene não morava mais em Belém, tudo. Uhum. E aí, tipo assim, eu perguntei pro Hélio o que era aquilo, eu falei, o que é isso? Aí ele falou assim, tu não conhece, é o Ministério Consuldos, elas sinalizam pra eles, não sei o quê. E aquilo, tipo assim, sabe aquela coisa, literalmente, primeiro amor, aquilo queima no teu coração de fato, e tu fica, assim, atônito, impactado com aquilo, tu assim, esse é meu chamado. É como, eu digo, até brinco que eu brinco que é quando Deus chamou Moisés na sarça ardente, é mais ou menos o que aconteceu comigo, parece que eu ouvi a voz dele direto daquele lugar, ele me chamando e me convidando para aquele lugar. E aquilo, e entrou em mim um amor sem igual. Eu falo amor mesmo porque nessa caminhada já são 23 anos. Porque muita gente chega assim, eu amo a comunidade surda, eu amo surdo, eu amo a comunidade surda, eu quero fazer Ministério de Libras. E nos primeiros desafios, eu amo surdo, ficou longe, né? Tamo junto, Bel. Tamo junto. Onde que tu precisar, eu tô contigo. No primeiro desafio, poxa, eu tô sem tempo. Tô sem tempo, não dá, não. Tem outras coisas pra fazer agora, tudo mais, enfim. Então, assim, por quê? Porque a gente vai falar ao longo da conversa que é uma coisa que dá trabalho como qualquer chamado. Nenhum chamado que Deus te chama pra fazer é uma coisa que vai ser fácil, vai ser leve muitas vezes, vai ser às vezes pesado, vai ser desgastante, vai ser, mas ao mesmo tempo Deus vai derramando uma graça. E uma coisa interessante, mas aí sobre essa pergunta, foi que o Ricardo uma vez falou isso pra mim, o meu esposo, ele falou assim, Mo, engraçado, de tudo que tu mais faz, o que eu tenho certeza que tu mais ama ele brinca, né, gente? É uma brincadeira que ele faz pra me incomodar, mas ele diz assim: se comunicar com os mudinhos. Depois eu explico por quê. Porque talvez as pessoas não entendam, né? Aí eu falo, tu acha, amor? Aí ele diz, nossa, é impressionante como tem uma graça, assim, como tem um brilho no olhar, uma alegria. Aí eu vejo como a graça, aquele favor não merecido, o Senhor me alcançou, o amor dele. Porque, gente, dá muito trabalho. É que nem filho. Verdade. Só que filho, tu gestou, né? Teu sangue cai na tua carne. Não tem como mudar ali, né? Tu entende? Mas e uma comunidade que tu não teve contato quando criança? Eu tive um contato, lembra de uma surda que ficava conversando com a gente lá na frente da casa da vovó? Pois é. Foi muito pouco e eu nunca imaginei que meu contato fosse estar ali, né? E dali por diante, realmente, Deus foi fazendo coisas que só ele pra fazer, e eu me encontro 23 anos depois aqui, te dando podcast na Completude, falando sobre a comunidade surda. Boa. Mas me diz uma coisa, as pessoas confundem muito, né? A gente às vezes fala errado e tem gente que até conserta a gente. Tu, inclusive, às vezes, mas não é isso, não é assim. Existe Libras é uma língua, né? E é diferente da língua portuguesa. Então, sim, explica essa relação, porque eu tava falando contigo sobre a questão da Bíblia, né? Falei, Gabriel, mas por que o surdo não é cego? Então, por que ele não lê a Bíblia? Aí, pra gente não é óbvio, né? Mas pra ti é extremamente óbvio, né? É engraçado que teve até um dia nessa história. Eu cheguei lá na igreja e falei assim, não, vamos colocar a interpretação, vamos colocar a janelinha do intérprete de novo, porque, enfim, por falta de equipe, a gente precisou, com muita dor no coração, tirar. E eu cheguei pro pessoal dos mídias e falei assim, não, vamos colocar a janelinha de novo. Aí a pessoa me respondeu, não precisa, porque agora ela já tem legenda. Putz. Tipo assim, eu respiro fundo e penso, meu Deus, realmente Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, até pra explicar, né? Tipo assim, aí o Espírito Santo, minha filha, mas quem conhece é você, quem caminha é você. Então, vamos explicar, né? Aí a gente vai explicando que não é assim. Por quê? Porque de fato é uma língua, né? A Libras é uma sigla, que significa Língua Brasileira de Sinais. Não é Linguagem Brasileira de Sinais. É uma língua, né? E existe essa diferença de linguagem para língua? Sim, porque a linguagem, ela é um tipo de comunicação, né? Por exemplo, a gente vai ter linguagem das crianças, né? Como é que a gente se comunica com a criança? Entendi. O tipo de linguagem utilizada. No caso da Libras, não. Ela é uma língua. Por quê? Porque ela tem uma gramática própria, ela tem regras, ela tem verbos. É oficial. Ela é oficial, porque desde 2002 ela foi reconhecida... 2000, gente, se não me engano. Ela foi reconhecida como Libras através de um decreto, né? Assinado e reconhecido pelo presidente na época que assinou. Então, assim, reconhecida. Hoje em dia a gente vai ter as faculdades de letras Libras, a gente vai ter eu faço a pós-graduação em letras Libras, né?
A gente vai ter doutorados, mestrados, entendeu? Em letras libras. Então, por quê? Que é o estudo profundo da língua. Da língua brasileira de sinais. Então, ela é uma língua como qualquer outra. Como a língua inglesa, como a língua portuguesa, como a língua espanhola. Então, ela é uma língua semelhante a qualquer outra, com as suas regras, com a sua gramática própria, né? Então... Assim como tem Libras, e tem também nos Estados Unidos outra... Aí tu vai ter nos Estados Unidos, no caso da Libras, a língua brasileira de sinais. Nos Estados Unidos tu vai ter a língua americana de sinais. Sim, que muda. Na Inglaterra tu vai ter língua inglesa Ou de um sinais. surdo brasileiro consegue se comunicar com o surdo americano. Não consegue. A mesma coisa com a língua brasileira. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Tá onda, porque o que influencia a formação de uma língua é a sua cultura, o desenvolvimento, Entendi. né? Enfim, todas as coisas. Algumas coisas vão ser diferentes, ou semelhantes, mas a maioria das coisas vão ser diferentes. A gente até tem uma certa influência da língua francesa de sinais, porque acredita-se que os primeiros estudos que o governo brasileiro teve contato com os primeiros estudos através da família de Dom Pedro. Então, Sim. a gente tem uma certa influência da língua francesa, mas em muitas coisas se difere. Então, a língua brasileira é uma língua instituída. Mas, Bel, então por que o surdo não consegue ler, já que ele é visual? Por vários motivos, mas o principal deles que eu posso citar aqui é porque o surdo, ele tem uma cultura de aprendizado completamente diferente do ouvinte. Vamos pegar aqui eu e tu. Como é que eu até brinquei contigo, né? Como é que a gente ensina nosso filho a falar? Como é que o cachorro como é que o cachorro faz? A gente fala pro nosso filho. Aí o nosso filho vai dizer uau, uau. E o gato, miau. E a vaca, mu. E pro surdo? Ele não tem essa noção. Ele não tem essa noção. Então, pro surdo, o cachorro vai fazer o baninho, o rabinho e a banana, a língua pro lado de fora, né? Tudo, certo? Entendi. Pro gato, a pata, o lambe. Então, assim, é uma característica de visão e de aprendizado de mundo completamente diferente, certo? Então, o surdo, ele é completamente visual. Então, por isso que a língua brasileira é uma língua gesto visual. Gesto visual. Ela não é uma mímica, ela é uma língua que tem a sua gramática e tem suas características para o entendimento. Então, através dessa língua, o surdo consegue aprender qualquer tipo de demanda de conhecimento, entende? Só que aí tu vai querer trazer para a comunidade surda que não ouve, né? Que ele possa aprender a ler, a escrever a língua portuguesa. Ele pode, que é uma gramática super difícil, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Comer. Eu como, tu comes, ele come. Nós comemos. Para o surdo, comer é só no infinitivo. Comer. Bel, mas como é que o surdo come no plural? Eu e Moisés, a gente come. Nós comemos, então, certo? Não vai ter esse memos. Pro surdo vai continuar a comer. Mas por quê? Como é que tu faz a conjugação do verbo? Então, faz eu e você comer. Traduzindo para a língua portuguesa, nós comemos. E passado, se eu quiser fazer, presente, nós futuro. comemos. Nós comer. Entendeu? Mas e eu comi no passado? Tu fala primeiro do tempo verbal, por exemplo, passado. Eu comer. Se eu for traduzir para a língua portuguesa, eu comi. Sim, perfeito. Certo? Então agora tu imagina isso numa legenda corrida pro surdo. Coitado, é na Bíblia, né? Imagina tudo isso numa Bíblia. Mas ele não pode aprender a língua portuguesa? Ele pode e deve, porque ele está inserido dentro de um país onde também fala a língua portuguesa. Não é que a Libras é uma língua oficial do Brasil, mas ela é uma língua reconhecida dentro do Brasil, aonde a comunidade surda se comunica através dela. Então, o ideal também é que o surdo aprenda a língua portuguesa. Mas como é que o surdo vai aprender a língua portuguesa se desde do ensino infantil ele não foi conduzido e ensinado nessa modalidade? Porque já estudos neurolinguísticos dizem que hoje, como é que o surdo vai poder desenvolver uma língua, uma segunda língua? A primeira língua do surdo, qual é? Libras. É a Libras. E quando ele não se comunica através da Libras, ele vai se comunicar através dos gestos visuais. Como é que o cachorro faz? É isso, abana o rabinho, né? Como é que o gato faz? Né? Então, tipo assim, essa é a forma dele se comunicar. Tu entende? Então, Perfeito. vai ser 100% visual. Então, a partir do momento que ele tem essa língua 100% visual e ele não aprende a outra língua através dessa primeira aquisição dele, ele vai ter uma perda muito grande de conhecimento. Certo? Então, nessa perda muito grande de conhecimento, ele vai chegar à fase adulta sem o mesmo conhecimento que eu tenho, sem o mesmo conhecimento que tu tens. Mas por quê? Porque ele foi privado de um ensino especial, para que ele pudesse ter o mesmo conhecimento que eu tenho e o mesmo conhecimento que tu tens. Sim.
entendeu? Sim. Então é por isso que não cabe somente a legenda, certo? E mesmo que o surdo tenha um amplo conhecimento da língua portuguesa, poxa, Moisés, tu é brasileiro. Mesmo que tu tenha um amplo conhecimento de outra língua, qual é a língua materna que Sim, tu quer? vou querer falar em português. Sim. Não é verdade? Então, Sim. assim, é um processo de acessibilidade. Sim, Isso, perfeito. entendeu? E eu lembro que tu falaste que antigamente as pessoas eram amarradas, as mãos amarradas. Ainda tem isso. Então, tipo assim, demorou-se muito tempo para reconhecer isso. A gente vem desde a história antiga. Como é que a gente estudou história junto, que a gente fez vestibular junto, né, mano? Então, como é que a gente vê que era na Grécia, na Roma? Quando essas pessoas nasciam surdas, ou com qualquer outro tipo de deficiência, o que aconteceu com elas? Mortas, né? Elas eram mortas. Né? Acreditava-se dentro da igreja católica que era até demônio. Sim. Né? A surdez, o surdo, o mudo, digamos assim, era demônio. Então, tipo assim, foi se tendo um processo evolutivo ao longo da história muito grande para se chegar na perspectiva da inclusão que a gente tem hoje. Mas muita coisa aconteceu. Inclusive mortes, jogadas em abismos. E quando o surdo... e não é muito, a gente não vai muito longe. Até 2000, que foi quando eu comecei o processo de aprendizado, a gente vai ter uma escola em Belém, chamada Felipe Smaldoni. Lembra dessa escola? Sim. Essa escola, durante muito tempo, foi escola exclusiva de surdo, mas ela proibia que o surdo se comunicasse em Libras. Putz. Porque ela acreditava que a comunicação do surdo em Libras ia impedir o processo de aprendizado da fala. Caraca. E aí, por causa disso, ele ia ter déficit de aprendizado. Olha, durante anos se acreditou nisso. Mas hoje os estudos dizem que para que o surdo possa aprender, ele tem que aprender primeiro na língua gesto-visual, para poder aprender outra demanda. Então, imagina, ao longo da história, quantas perdas ele não foi tendo. Então, eu venho de uma geração de transição. Perfeito. Certo? 23 anos. Né? Hoje já se tem educação especial, ensino inclusivo, criação de escolas bilíngues. Eu posso te dizer que muito tem ainda que evoluir, com certeza. Mas muito já se evoluiu. Mas, tipo assim, as perdas já foram. Sim. Entendeu? Perfeito. Então eu vou ter surdos da minha idade que não sabem ler, não sabem escrever. A culpa é deles? Não, a culpa é da sociedade. Mas hoje ainda tem muito preconceito com a Libras? Hoje não, né? Eu digo que a gente teve um avanço desde quando a língua brasileira foi reconhecida. Mas eu creio que um dos principais avanços foi, sem falar de politizar, né, as coisas, o meu entendimento, independentemente de política, né? Mas assim, o que aconteceu? Na posse do Jair, né? Messias Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro fez um discurso em Libras. Show. Claro que muita gente já vem lutando, muita gente já vem, né, tendo o seu avanço, o seu trabalho. Claro que a gente não pode jogar no lixo muita coisa, o que as pessoas, muito, muito pelo contrário, tudo isso contribuiu. Mas, após o pronunciamento dela em Libras, nossa, a Libras tomou uma visibilidade tão grande, e eu acho isso ótimo, essa visibilidade que tomou, que hoje, acredita, uma das principais línguas procuradas para se aprender dentro do Brasil, que ganhou até a língua inglesa, é a língua brasileira de sinais. Caraca, sério, velho? Por causa da perspectiva da inclusão. Então, Deus. assim, quando hoje a inclusão se tornou algo empático, né? Sim. Se tornou algo bonito de se olhar, de se ver, algo que as pessoas olham. Mas isso eu sempre brinco que isso tem um cunho espiritual, né? Se tornou algo, tipo assim, admirador, que as pessoas ficam, uau, meu Deus, como as pessoas se inspiram através disso, né? Sim. Então isso tomou. Então, a partir disso, com todas as lutas e com todos os avanços que já vinham sendo, isso também foi só, tipo assim, uma gota na água de toda uma construção que já... Uma gota no copo para transbordar de toda uma construção que já acontecia, né? Entendi. De muitos anos. E me diz uma coisa, existe uma relação que as pessoas não entendem muito, né? E eu também não sabia até anos atrás, depois de conviver contigo, essa relação do surdo-mudo. É muito legal. Às vezes a pessoa ela é surda, mas nem fala que é surda. É o mudinho, não, é mudinho. E eu sei que é pejorativo hoje isso, né? Não, mas não é só porque as pessoas assim, tipo, elas preferem falar o termo errado por achar que é mais bonitinho. Que é o termo mudo, mudinho, né? Do que falar a identidade do surdo. Surdo, as pessoas acham que surdo é um termo agressivo de ser. Quando a gente brinca, tu é surdo. Isso que o pessoal chama, né? De capacitismo, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas, tipo assim, o surdo, eu brinco que eu até aprendo muito sobre identidade, sobre ele. Ele não quer caminhar em outra identidade que não seja a de ser surdo. Sim.
Ele vai falar o que se ele não ouve? Ele vai dizer que ele é cego, que ele Perfeito. é... Entendeu? Ele é surdo. Então, pra ele se entende como surdo. Ele tá super bem com isso. Ele não fica chateado. Não fica chateado, não fica aborrecido. Ele acha lindo ele ser surdo. A gente que coloca esse olhar... Ah, coitadinho, ele é surdo. Talvez ele não se perceba nessa situação, né? Ou não se perceba na questão do ser surdo, mas da necessidade. Ele não tem essa necessidade de ouvir. Perfeito. Que nem a gente, tipo assim, que cresceu ouvindo. Engraçado até, mas acho que, mano, muito engraçado. Porque o surdo, antes de descobrir o mundo do som, ele pensa que a gente é doido. E que ele é o único normal da história que fala com as mãos. Ele diz assim... Que doido, né? Tem até um podcast de uma professora minha da pós-graduação, ela é muito top. Ela fala só 32 línguas de sinais diferentes do mundo inteiro. Ela é super bem oralizada. Ela fala também, ela fala inglês, ela fala. Meu Deus. Fala português, enfim, tu consegue conversar com ela como se ela nem surda fosse, né? Tu nem diz. Mas enfim, ela diz que ela vem de uma geração de família de surdos. Geração. E aí ela chegava com o pai dela e dizia assim: pai, não sei o que tá acontecendo com a minha amiga, mas ela não consegue falar comigo. Ela fica fazendo um movimento estranho com a boca, sabe? Ela não fala com as mãos, tipo assim, e aí até o surdo descobrir que na verdade ele é o que não, tipo assim, o que tá sendo separado da história, ele pensa que a gente é o diferente, digamos assim, entendeu? Perfeito. Aí depois que ele vai descobrir que existe um mundo de sons, tipo assim, o surdo quando o pai toca a campainha, que a mãe abre, que não é surdo, né? Ele pensa que o pai fez mágica e criou aquela pessoa ali. Olha porque só. ele não sabe que tem um mundo de som. Então ele não sente falta daquilo que ele não ouviu. Que ele não teve. Quem sente falta daquilo que não teve na vida? Sim, verdade. Entende? Então, assim... Então pra ele tá tudo ótimo. Tá tudo bem. Tá tudo perfeito. Sabe? Então, aí o que acontece? Ele se identifica como surdo. Ele gosta de surdo. Eu sempre brinco que é um termo politicamente correto dentro da comunidade surda, né? Por que não mudo? Porque ele não é mudo. Sim. O mudo, ele se dá por uma característica. Qual é a característica? É de um impedimento na fala. Ah, Bel, mas pelo fato dele não ouvir, ele não vai falar. Não, mentira. Nada impede o surdo de falar, a não ser que ele não queira, ou a não ser que ele, tipo assim, principalmente é o que ele não queira. Se ele for somente surdo, se ele não tiver nenhum outro problema, ele pode desenvolver a fala normalmente, através de um tratamento, por exemplo, fonoaudiólogo. Sim. Entendeu? Então, assim, mas a maioria dos surdos, claro que cada caso é um caso e toda regra tem exceção, mas a maioria dos surdos não fazem questão de ouvir. É mesmo, meu? O som incomoda Que bastante. Doido. Bastante mesmo. O som, quer dizer, ele é surdo, mas o som incomoda. Ele é surdo, mas, por exemplo, se ele coloca um aparelho, aquele ruído incomoda ele. Entendi. Entendeu? Por isso que a maioria dos surdos não faz a questão de usar aparelho. De usar aparelho, que... A não ser que tu já venha implantando essa cultura desde pequeno. Ou a não ser que ele seja um deficiente auditivo. Qual é a diferença? O deficiente auditivo geralmente vai ter uma surdez leve ou moderada. O surdo não, ele é surdo profundo, ele não ouve nada. Nada. Ou quase nada. Entende? Então, assim, é essa a diferença. Então, tipo assim, o deficiente auditivo, ele tá acostumado com um certo nível de som já. Mas o profundo, zero. Entendi. Entende? Então, tu pega um surdo que não tá acostumado com som, com barulho, tá acostumado literalmente com o mundo do silêncio. O mundo do silêncio. E tu vai colocar um barulho pra ele ouvir, ele vai ficar louco. Entendi. Então, ele não faz questão de ouvir. Não faz, a maioria não faz, sabe? Show. E a leitura labial? E aí respondendo, por que é errado chamar mudo? Sim. Porque nada impede ele de falar, a não ser o fato dele não ouvir. Mas se ele fizer um tratamento, então ele vai desenvolver. Então ele não é mudo, ele é surdo. Por isso que ele não gosta de ser identificado como mudo, e sim como surdo. Sim. Então, gente, para vocês que estão ouvindo a gente, deixem de falar, aquele mudo, eu conheço o surdo mudo. Não, falem só surdo. Ele tá ótimo com essa classificação. Ele sobre identidade, ele é maravilhoso. Não vai ficar, ele se reconhece como tal. E a questão da leitura labial, Bel? Como eles fazem? Eu vejo que uns têm mais facilidade, outros não. Existe uma técnica, existe um treinamento, existe uma escola. Por exemplo, assim, a maioria, eles vão se adaptando ao sinal, aquilo que a gente fala. Por exemplo, amor, vamos falar amor, sinal aqui.
amor. Então, por mais que ele não tenha feito um tratamento fonoaudiólogo, então às vezes palavras soltas ele consegue acompanhar, né? Não uma conversa. Uma conversa, certamente, ele vai precisar de um tratamento fonoaudiólogo, né? Perfeito. É mais assim, palavras soltas. Bom dia, boa tarde. Ele vai, na maioria, alguns conseguem entender tranquilamente. Aí se tu desenfrear uma conversa que talvez não, né? Mas é porque já associa o movimento à leitura labial. Sim, sim. Mana, show de bola. Eu queria que tu entrasse agora num momento que pra gente é muito especial, que é a questão do ministério. É o ministério com surdos. O que é isso? Mano, o ministério com surdos, para mim, é muito a perspectiva do reino de Deus, sabe? Por quê? Porque eu digo que Jesus, quando caminhou nessa terra, ele caminhou em lugares que ninguém caminhava. Por exemplo, a gente vai ver relatos que Jesus curou leprosos, mas para Jesus curar leprosos, ele teve que entrar em algum lugar onde ninguém entrava, que eram as aldeias de leprosos, né? Porque os leprosos, enfim, eram reconhecidos como pessoas que estavam em pecados, né? Enfim, precisavam passar por todo um processo de limpeza, purificação, santificação, né? Então, assim, Jesus, quando caminhou nessa terra, eu sempre digo, né, que ele se recusou em subir no pedestal e simplesmente pregar no púlpito, num palanque, né? Ele foi e alcançou lugares que ninguém alcançava, sabe? Então, eu digo que a comunidade surda, o Ministério com Surdos, para mim é isso, é a vivência do reino de Deus. Por quê? Porque, apesar de ser um grupo minoritário, a gente vai falar de 10 milhões de surdos. Caramba, no Brasil, no último censo, né? O estudo missiológico vai dizer que menos de 1% da comunidade conhece sobre Jesus. Então, a gente vai ter 10 milhões de surdos, a gente vai ter o país de Israel todinho, dentro do Brasil. E dentro desse país, tu vai colocar que 1% conhece sobre o amor de Jesus. Ouviu falar, ouviu forma de dizer, mas viu falar sobre Jesus. Conhece esse sinal, Jesus. Quem é Jesus? Que um dia ele Quantos morreu. por cento? Menos de 1%. Caramba. Né? Então No é Brasil, muito, no isso. Brasil. Então é muito pouco. Então o estudo missiológico vai dizer que a comunidade surda é o povo, porque a comunidade surda é considerada um povo, assim como o povo indígena, certo? É mesmo. É porque tem uma cultura própria, uma língua própria, né? Costumes, hábitos próprios, enfim. Então é o povo menos alcançado. Sabe o índio? Sim. O índio não é menos alcançado que o surdo para Jesus. Então, trabalhar com a comunidade surda é o avanço do reino. Sim. Trabalhar com a comunidade surda é fazer missões. Sim. Porque tu não vai só chegar no domingo, não, claro, desprivilegiando quem canta, não tem nada a ver. Eu tô falando que cada um dentro do seu chamado, né? Daquilo que Deus chamou. Até porque o louvor dentro da igreja é maravilhoso, eu amo. Né? Mas é tipo assim, tu não vai chegar no domingo, cantar e ir embora, né? Tu vai aprender uma língua. Entende? Tu vais separar uma boa parte do teu tempo para aprender uma nova língua. Mas dentro dessa língua, tu vai separar uma boa parte do teu tempo para emergir dentro dessa comunidade. Para saber que eles têm uma bagagem pesadíssima de exclusão dentro da sociedade. Tu vai tentar fazer aquilo que Jesus nos chamou para ser como igreja, aqueles que são chamados para fora. Tu vai transformar uma sociedade lá fora na perspectiva, no entendimento e na visão. Entende? Então, o ministério com surdos tem muito a ver com o reino de Deus. A Bíblia vai dizer que o que é o reino? Quando Paulo ficava discutindo lá Paulo não. As pessoas ficavam discutindo o que come? Pode comer isso? Porque a lei agora dizia isso. E aí Paulo chega lá e diz, gente, olha, vocês estão discutindo besteira. O reino de Deus não é, em outras parafraseando, né? O reino de Deus não é comida nem bebida. O que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria no Espírito. Sim. Tu só consegue ter paz e alegria do Espírito. É uma crescente isso. A partir do momento que tu promove a justiça de Deus. Caraca. Sim. E a justiça de Deus, quando tu traz essa perspectiva inclusiva para a comunidade surda, tu consegue fazer aquilo que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele vai dizer para ti, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Quando a gente faz essa oração, a gente pede para que o reino de Deus desça na terra. E como é que o reino de Deus pode descer na terra? É através da minha vida e através da tua vida. Não é a terra que sobe, Sim, é o céu que desce. Perfeito. Entende? Então, Sim. o ministério com surdo, para mim, nada mais é que isso. É a perspectiva da justiça de Deus. Sim.
E me diz uma coisa, assim, a gente sabe que existem vários desafios, né? Eu vejo que tu muitas vezes sai do teu conforto, sai daquele tempo de qualidade que tu terias, sei lá, com a tua família, para poder ajudar alguém, né, ligado a essa área específica dos surdos. Tu entende que talvez esse seja o maior desafio hoje na igreja? Não é só simplesmente aprender dentro de um ministério, né? Porque aí tem discipulado, é isso? Tu deve ter várias experiências de conversões e a partir daí tem que ter todo um suporte de acompanhamento, tem toda uma logística, um desafio por trás, né, de estar ali participando junto, assim, os próprios problemas que eu imagino quantas feridas, quantos problemas essa comunidade deve ter. Tu entende que esse será talvez um dos maiores desafios? Eu não vejo que aprender a língua é um desafio, lidar com a comunidade surda. Assim, pra mim são desafios naturais, sabe? Desafios naturais da vida. Como a gente tem os desafios no nosso trabalho, né? Nas nossas famílias. São desafios naturais. Eu acho que um dos maiores desafios hoje, desafios mesmo, mano, que eu vejo, eu fico até emocionada, é aquilo que Jesus vai falar. Ele vai dizer assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, no final dos tempos, o amor de muito se esfriará. Mas isso tem uma construção. Por que isso tem uma construção? Porque quando a gente estabelece a justiça de Deus vai ter um braço. E esse braço se chama equidade. A Bíblia vai dizer que ele julga os povos com equidade. Equidade é a base do trono do rei. É a base do trono do reinado. É a base do trono de Deus. Né? E aí, por que eu tô te falando isso? Porque se a gente for pesquisar o que é equidade na Bíblia, no dicionário, e ela vai dizer que a equidade é contrário à iniquidade. Entende o que eu quero te dizer? E, então, poxa, se a equidade é contrária à iniquidade, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, o que tá deixando de acontecer no meio, e eu vou falar no meio do povo, por quê? Porque, olha só, em 1 João, acho que é 1 João, nas cartas de João, ele vai dizer assim, olha: amados, amemos uns aos outros, porque aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não é nascido de Deus e não conhece a Deus. Aí Jesus vai dizer lá que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Adivinha onde vai se multiplicar a iniquidade? No meio de quem? Do povo. Do povo de Deus. Daqueles que conheceram a Deus. Perfeito. Tu tá entendendo o que eu tô te falando? Tá conseguindo compreender a construção? Sim. Então, quando a gente... E por que o meu maior desafio hoje é isso? Por quê? Porque o nosso maior desafio é trabalhar no meio do povo de Deus. Perfeito. Por quê? Porque é nesse lugar que o amor tem se esfriado. Onde é que vai colocar o intérprete de Libras? Eu vou te dar exemplos básicos. Porque é na essência da palavra que eu quero ir. Onde vai se colocar o intérprete de Libras? Coloca no cantinho. Mas por que ele vai colocar no cantinho? Porque se colocar junto do preletor, tira a atenção do preletor. Sim. Entende o que eu quero te dizer? Mas pra que o surdo sentar na frente? Sim. Que doido, né? Tu tá entendendo o que eu quero te dizer? Isso é Ministério de Libras. Isso é perda de tempo, porque Ministério de Libras, quando Jesus caminhou nessa terra e curou o surdo, a gente tem que orar para que o surdo seja curado e não ter Ministério de Libras. Sim. Coisas, até porque, tipo assim, quando a pessoa fala isso, eu percebo. Realmente eu acho que ela não leu a Bíblia, porque lá, quando Deus chama Moisés, que Moisés vai cheio de medo voltar lá pro Egito para libertar o povo, ele diz para Deus o quê? Senhor, mas eu sou um homem de boca pesada, de língua pesada, não sei falar. Aí Deus vai dizer para ele: Moisés, mas quem criou? Deus não fala: seja curado agora, em nome de Jesus. Não, mas sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer: quem criou o surdo ou o mudo? Não foi eu, Senhor? Então, se Deus criou o surdo,
quem sou eu? Não estou questionando o poder curador. Claro. E nem falo também só sobre ser curador, porque a surdez não é nenhuma doença. Perfeito. Tu tá entendendo? Então, até porque quando Jesus foi curar o surdo, ele não falou seja curado, como ele falava para outras doenças. Ele falou efatá, que o significado é abra-se. Sim, olha só. Tu entende? Uhum. Então, assim, a minha maior dificuldade hoje é lidar com o povo de Deus. Sim. Que tá muito mais preocupado com outras coisas, talvez, sabe? Do que com a salvação. Como eu te falei no começo, é uma missão dentro do nosso próprio país, sabe? E a gente encontra muitos desafios da implementação do ministério dentro de uma igreja. A falta de visão, a falta de entendimento, a falta da promoção da equidade. Eu não sei se tu vistes aquela... Ela é uma imagem muito conhecida. Ela é uma imagem de um... Porque eu digo que equidade não tem nada a ver com igualdade. O surdo Sim, não vai ser igual ao perfeito. ouvinte, que não vai ser igual ao cego, que não vai ser igual ao cadeirante. Eu comigo e contigo, que sou ouvinte, a gente vai ter várias diferenças. Claro. Então eu não posso querer tratar o surdo igual eu trato o ouvinte, certo? Então, uma imagem que... Uma definição de equidade que eu gosto muito é o tratamento justo, respeitando as diferenças. A gente pode, por exemplo, ter iniquidade dentro de um casamento. Sim. Quando tu não respeita, por exemplo, as diferenças que a Josi tem contigo. Quando tu não entende isso, tu não trata com justiça aí, tu respeitando as diferenças dela, os limites dela. Entendeu? Tu quer impor os teus, um exemplo, por exemplo. E a gente vai ter isso, iniquidade, em várias demandas da sociedade. Perfeito. Certo? Então... e mais uma definição que eu acho muito legal, imagem falando. Tu já viu aquela imagem que tem, é tipo como se tivesse um jogo e as pessoas estão atrás da cerca, aí tu tem várias pessoas, 3 pessoas, uma bem baixinha, uma média e uma alta. Sim. E aí tu vai ter um caixote, tu lembra disso? Aí tu vai, vamos tratar com igualdade. Pega um caixote igual, dá pra todos, mas o menor não vai ver, ele vai continuar atrás da cerca. Perfeito. Certo? Essa imagem é bem conhecida das pessoas. Como é que tu vai tratar com equidade? É quando tu pega nenhum caixote e dá pro mais alto, porque não precisa de caixote nenhum pra vir. Aí quando tu pega um caixote e dá pro médio, e tu pega 2 caixotes e dá pro mais baixinho. Ah, mas o mais baixinho ficou com 2, ficou desequilibrado? Não. Ficou um tratamento justo, de acordo com as necessidades. Perfeito. Tu entende? Então, um dos nossos maiores desafios não é aprender a língua. Não é talvez encontrar alguém que esteja disposto, porque é chamado, nem todo mundo vai ter. Tu entende? O meu chamado é um, o teu chamado é outro, o da Josi é outro, o do Guigo é outro, certo? Sim. É chamado. Então, tipo assim, vai começar 50 pessoas no curso de Libras, já vai terminar 10. Glória a Deus, aleluia, porque terminou 10. Glória a Deus, aleluia, porque terminou 1. Sim. Que é chamado, entende? Mas um dos nossos maiores desafios é lidar com o povo frio dentro das nossas igrejas. Sim. Um povo onde o amor de muitos tem se esfriado. Mas eu trago, assim, uma palavra de esperança, porque eu creio que a gente é um meio disso não se multiplicar. Não de não se multiplicar, mas tipo assim, de quem entendeu realmente o verdadeiro amor de Deus. Não se preocupar tanto com a periferia, mas se preocupar com o centro. Aquilo que é relevante, aquilo que não vai ser só impactante. Uau, o impacto. Não, mas que vai ser relevante. Que vai trazer transformação, sabe? Que vai mudar a mentalidade das pessoas. Aqueles que têm ouvido para ouvir ouçam, né? Então... E me diz uma coisa, tu entendes que hoje tu luta muito por isso? Ah, sim. No contexto mesmo prático da coisa, assim, tipo, mudar e não vou desistir, é isso assim, tem que ser assim, tu exige, tu chega lá e diz, não, tem que ser desse jeito, assim, no bom sentido, né? Não na arrogância, mas no amor. Tem coisas que eu digo assim, tem coisas que eu sei que não aconteceram porque talvez não seja tempo, mas tem coisas que, tipo assim, é o pensamento, e no sentido literal da palavra, ignorância por falta de conhecimento. E nesse ponto a gente tenta, eu sempre peço a Deus, Senhor, me faz olhar com o teu amor. Porque como a gente convive muito, então, tipo assim, a dor dele é a dor nossa. Perfeito. Tu entende? E às vezes só sabe a dor quem sente. Só sabe o sapato apertado quem calça o sapato. Tu tá entendendo? Então quem não tá sentindo, não tá olhando com a mesma perspectiva, certo? Então, tipo assim, o que eu tento fazer é sentar do mesmo lado, para que ele olhe a minha perspectiva, entende? Por isso que hoje, quando a gente dá os cursos de Libras, ele é muito mais do que um ensinamento de sinais.
Ele é uma mudança de perspectiva. Perfeito. Sabe? Ele é o entendimento do que é a comunidade surda, o que é o ministério com surdo, qual a relevância disso e o impacto disso no reino de Deus, né? Porque se a Bíblia vai dizer, olha, quando ele voltar, os surdos e os cegos ouvirão, eu vou ter que fazer alguma coisa até lá. Porque vai ter surdo até a volta de Jesus. E o que eu faço até lá? Sim. Tu entende o que eu quero te dizer? Sim. Então, assim, é fazer com que o outro sente, ainda que ele não participe do mesmo ministério, do mesmo chamado, mas é fazer com que o outro possa entender. Por que a inclusão, por que a acessibilidade, por que o ministério, por que viabilizar esse chamado. Glória a Deus, assim, a aba é uma bênção na vida. O Telmo tem um entendimento muito da acessibilidade, da inclusão. Ele é um pastor que vive o reino de Deus. Mas a gente vai ter muitas igrejas que não chegam a Isso nada que eu ia disso. te perguntar, mano. Eu sei que tu chegastes aqui na aba, né, em Criciúma, teu ministério estava adormecido. Eu não sei se tu chegou aqui já imaginando que tu seria usada. Mas quando? Mas quando, né? Mas Essa é uma quando? Bem palavra paraense. bem paraense. Mas quando? O que eu percebo? Tu sai de Belém, é onde tu começas o ministério, traz congresso, movimenta, mas eu percebo que a gente percebe que aos poucos vai adormecendo até que tu larga totalmente. E quando tu chega em Criciúma, tu não era uma perspectiva tua, tu não chegaste aqui agora sim, eu vou montar um ministério de surdo Nem que vai pensava em impactar. voltar, Pois nunca mais na minha vida. Aí tu chega, não sei o que aconteceu, que de repente, em poucos anos, o ministério se consolida, cresce, amadurece e tem alcançado vidas, né? Em relação a isso. O que tu achas que foi essa relação? Porque o chamado tu já tinha, o amor pelos surdos tu já tinha, mas uma mudança de cidade fez tudo mudar, né? Eu digo que às vezes Deus vai deixar adormecer na gente determinados propósitos para ele moldar segundo a vontade dele, o querer dele. Eu comecei muito jovem, né, mano? Eu comecei a liderar ministério com 16 anos. Que é pior, né? Então, o que eu tinha na cabeça com 16 anos? Só a vontade. Não tinha nenhum líder, né? Não sei se tu tinha uma liderança nessa época. Nessa época era o pastor Elcias, e o pastor Elcias Não falo de foi. liderança nessa área do surdo. Não, né? Era só encontrar um intérprete de Libras era que nem encontrar um ET, você já virou. 2000 e quê? 2000, né? Imagina, 23 anos depois. atrás. Isso é verdade. O que era Ministério com Surdo? Então, tipo assim, claro que já tem muita gente, além que eu falo da Lene, ela vem antes de mim. Sim, a Lene, ó. A Alane também, foi com elas que eu fui inspirada. Agora, tipo assim, nessa época, eu que tava começando já fui uma desbravadora, imagina elas. Por sinal, deixa eu te falar uma coisa muito interessante antes de responder essa tua pergunta. Tu sabias que que hoje eu te falei no começo, né? Que a gente tem as faculdades, letras libras, as pós-graduação, as profissões. Hoje a gente tem intérpretes. Hoje eu sou intérprete na Câmara de Vereadores de Criciúma, né? Interpreto em eventos, palestras, enfim, tudo hoje remunerado, né? Pago, reconhecida a profissão. Hoje tem federação, enfim. É necessário, enfim. Né? Tem tanta coisa, te chamam que tu não tem nem tempo. Houve uma evolução muito grande nesse entendimento. Mas tu sabes aonde começou todo esse movimento? Em Belém. Isso. Brincadeiras à parte. Mas, tipo assim, começou dentro das igrejas. Caramba! Toda essa evolução. Tem até um artigo sobre isso numa faculdade, Uníntese, que ela promoveu esse artigo. E ela fala que tudo começou nos anos 50 e 60. Tudo isso toda essa transformação que a gente vê dentro da sociedade acontecendo. Isso em movimentação, essa perspectiva inclusiva, escolas, né? Tipo assim, meu Deus, o surdo consegue aprender, o surdo consegue formar em teologia, o surdo consegue... Formar em outras profissões, que esse povo faz que a gente vê? Então, até a forma didática do ensinamento que a gente traz, do ensinamento da Bíblia para a comunidade surda, é objeto de estudo dentro das faculdades. Show. Porque, tipo assim, o surdo consegue aprender uma história inteira, consegue aprender a Bíblia e contar com maestria. Show. Tu entende? Então todo esse movimento começou dentro das igrejas. Então é isso que eu digo, igrejas tendo um papel transformador dentro da sociedade. Surdo, né, mano? Pastor surdo, advogado surdo. E a gente vai tendo várias profissões hoje em dia. Eu tenho uma surda mesmo na igreja,
que é a Ana Paula, ela já tem 5 pós-graduações, Meu Deus. entendeu? Dentro da área de educação, sabe? Ela trabalha com a escola bilíngue, né? Então, assim, ela é professora surda, formou vários surdos aqui, enfim. Então é isso, sabe? Então, tipo assim, é a gente fazendo esse papel dentro da sociedade Perfeito. mesmo que a gente foi chamado pra fazer. Mas volta a tua pergunta aí, qual era mesmo? É que eu sabia que eu ia perguntar. Não, em 5 segundos antes de eu acabar a tua fala, eu comecei a pensar o que eu tinha perguntado pra ela. Porque eu também sou assim. Tá vendo? É de família, tá vendo? Eu sabia que ela vai me perguntar, que ela já até esqueceu. A questão de você em Belém, né? Começar todo um ministério, movimentar, depois assim, adormecer, como foi chega aqui, em Criciúma. Então, tipo assim, eu digo que o nosso chamado sempre passa, às vezes, por 8. Eu comecei muito cedo. Comecei com 16 anos, eu era muito inexperiente, não tinha um modelo, não tem muitas até hoje, tá? Hoje que a gente tá começando a formar lideranças, movimentos no Brasil, tem algo novo acontecendo. Método, né, de implantação. Exatamente isso. Então, assim, mas tudo era muito novo, então não tinha. Então, mas eu era jovem. Eu tinha o chamado, o desejo, eu era jovem. Entendeu? Então, quando a gente é jovem, imagina quantos surdos batiam lá em casa? Muitos. 22 às vezes, de uma só vez. Levava tudo pra retiro. Eu sozinha ficava responsável por... Doido, Tu né? lembra, né? Eu lembro, velho. Só que agora, tipo assim, eu... Mamãe doidinha, né? já a mãe doida e pegava Chegava a surdo, dormir em levava casa? surdo. Chegava, né? Dormia. A gente adotou o Edivaldo durante um bom tempo, o Eduardo, lembra? E aí, assim... Eduardo, né? Eu vivia isso. E era um trabalho muito desgastante. Agora pensa, eu acabei de casar. Tenho 2 filhos pequenos, porque um veio atrás do outro. Né? Quase veio um terceiro por aí. Eu pensei, eu jamais vou ter aquele tempo que eu tinha. Tão cedo eu vou ter aquele tempo. E como era algo tudo muito novo, eu trabalhava praticamente sozinha na pedreira, tu lembra? Sim, sim. Então, tipo assim, eu montava retiro, eu interpretava às vezes, eu saía do louvor direto pra pregação, tu lembra? Então, tipo assim... Era coisa de doido. Era coisa de doido. Então, tipo assim, mas Deus dava força, derramava graça, as coisas iam acontecendo. Então, assim, quando eu me vi nessa circunstância, aí eu já me vi empregada, eu já me vi tendo que correr atrás da minha vida profissional, né? Passei na faculdade de Direito. Então, tipo assim, cadê o tempo? Virei dona de lógica. Então, tipo assim, pra eu fazer de qualquer jeito, então o sonho existia. O amor continuava. Mas, tipo assim, meus caminhos foram... contrários àquilo, mas eu também não entendia que aquilo era um processo de Deus para me amadurecer, quesito liderança. Tu entende que foi necessário esse abandono? Eu entendo que foi necessário. Não foi uma negligência? Não, eu entendo que foi um aperfeiçoamento daquilo que Deus tinha para eu fazer aqui. Que legal. Sabe? Então, assim, até a perspectiva mesmo do serviço. Sabe? A perspectiva da entrega, a perspectiva... Porque a gente cresceu numa igreja cristã. A gente nasceu dentro da igreja. Certo? Então, assim, a gente sempre trabalhou muito por amor também, mas por temor. Mas, tipo assim, o entendimento... Por exemplo, quando eu larguei tudo e quando eu passei... Enfim, vou só entrar um pouquinho nessa história, mas não é o objetivo. Quando eu passei pelo meu primeiro processo de separação, eu me senti muito abandonada pela igreja. E aí foi um tempo onde Deus foi me conduzindo e eu fui falando pra Deus, poxa, mas olha só, eu tô triste, queria largar a igreja, quis largar ministério, quis largar um monte de coisa. E aí, porque ninguém reconhecia. E uma das coisas principais, mano, que Deus tratou na minha essência e na minha identidade foi a seguinte pergunta: pra quem tu fizeste? Porque tu tá me reclamando até agora que ninguém reconheceu, que ninguém viu, mas eu vi. Show. Caraca, eu reconheci. Pesado isso. Pra quem tu tá fazendo? Pra quem tu tá fazendo? Então foi a primeira coisa, foi minha inocência de criança, tá? Inocência de criança, aquela coisa que a gente se apresenta em escola e a gente quer ver o nosso pai, pode ter uma multidão, mas a gente quer ver nosso pai ali naquele lugar. Aprendi isso com a Bela um dia desse, né? E Deus tratou isso na minha vida. Então hoje em dia, quando os desafios batem, eu sempre ressignifico pra quem eu tô fazendo. Perfeito. Né? Porque se for pros homens, amanhã a gente larga. Sim. Porque eu até brinco que quando Jesus curou os 10 leprosos, um pelo menos voltou para agradecer, mas às vezes o surdo nenhum volta. Não tem um ali. Entendeu? Não volta. Acho que é obrigação às vezes, sabe? Então, assim, quando eu parei nesse tempo, foi com um processo de transformação, de mentalidade, de maturação, sabe?
E aí eu pensava que eu não voltaria mais por causa disso, porque eu tinha uma família agora. E eu achava que a minha família era meu principal. E achava, não é meu principal ministério. E como era pouquíssima gente, eu falei, não tem a mínima condição. Como é que eu vou lidar com a comunidade surda de novo? Vai bater 10 na minha porta, eu não vou conseguir ter tempo de atender. Só que Deus, ele não une pessoas, né? Ele une propósito. E quando eu vim pra aba, eu não queria ficar na aba. Por quê? Porque era uma igreja muito grande. Era uma igreja enorme. A gente cresceu numa igreja pequena. Então, tipo assim, eu não tinha essa inclinação no coração de estar numa igreja grande, enfim. Mas aí Deus falou assim, não, é aqui que tu vai ficar, porque é aqui que eu tenho propósito pra ti. E um pouquinho antes de sair de Belém, eu fui fazer uma audiência em Marabá. Tudo isso acontecendo paralelo. E aí, o cara do Uber, que era um pastor, falou assim pra mim, Bel, tu é levita, né? Olha só, eu até pensava que eu ia voltar pro louvor, não era nem pro ministério. Aí eu falei, ixi, meu Deus do céu, vai ser agora que ele vai falar alguma coisa, né? Pensei. Aí eu falei assim, ele falou assim, você não tava cantando, não tava fazendo mais nada, tava triste com o Guigo no testemunho que ele acabou de contar ali agora. Tava agoniado que o Moisés também longe ali dos caminhos do Senhor. Tava assim, meu Deus do céu, só chorando. E aí ele falou assim, mas olha, tu acha que tu vieste aqui a trabalho? Nunca me viu na vida. Ele falou assim, tu acha que tu veio aqui a trabalho, né? Mas Deus manda te dizer que ele sente saudade de ti. E se ele sente saudade de ti é porque tu deixa... Opa! Olha aí! A mão. A mão que não para. É porque tu deixaste de fazer algo que tu fazia pra ele com muita excelência. Caraca, velho. E Deus manda eu te dizer que ele vai te usar de novo pra continuar fazendo aquilo que um dia ele te chamou pra fazer. E aí ele começou, meu filho, a profetizar, falar um monte de coisa. Enfim, teve muita coisa aí nesse lugar. Meu Deus. E eu guardei aquilo no coração. E quando eu cheguei na aba, eu fiz várias lãzinhas com Deus. Sabe quando aquele profeta ora, que não confia muito, ele diz, eu quero que a lã... Hoje vai chover, mas eu quero que a lã amanheça... Eu até esqueci o nome do profeta. Quero que a lã amanheça seca. Aí a lã amanheça seca. Aí no outro dia, não chovia, a lã amanhecia... Tu lembra disso? Egigo... Vê o profeta aí, depois eu E aí ele orava assim, então eu muito, muito duvidosa daquele lugar que Deus tinha mandado eu ficar. Eu falei assim, Senhor, tá, tu me quer aqui? Então tá, não tô querendo muito ficar porque eu queria uma igreja menorzinha, né? Mas, então o Senhor vai me encontrar no meio dessa multidão. Eu sequer, porque eu não sei nem onde é que o Senhor quer que eu fique. Né? Então assim, eu sequer vou falar que eu faço alguma coisa. Então eu vou ficar caladinha no meu canto. Né? A minha única oração era essa, Moisés. Eu tenho até hoje anotado no meu caderno, quando eu cheguei em Criciúma. Eu falei, Senhor, eu quero ser usada para o teu reino. Eu quero ser usada para o teu reino. E como eu te falei no começo, para mim o Ministério de Libras nada mais é do que o reino de Deus. Sim. Então quando eu cheguei aqui, que eu cheguei na aba, eu falei assim, não vou levantar minha mão, não vou dizer que eu faço nada, não vou dizer que eu canto, que eu dei professor, que eu fui professora, que a igreja pequena a gente faz um pouquinho de tudo, né? Não vou dizer nada. E aí quem eu conheci? Uma amiga minha chamada Rai. Que é aquela Rai que tu conhece, né? E aí a gente ficou muito amiga, muito próxima. E ela era muito próxima do Telmo. E da Vivi, na época eu não sabia. E aí ela falou assim, amiga, tu viu o discurso da esposa do presidente, da Michelle? Olha que lindo. Eu queria tanto aprender Libras. Eu falei, amiga, eu te ensino. Olha. Aí ela falou assim, e tu sabe Libras? Eu falei, sei, eu já dei aula há muito tempo lá em Belém. Ela, mentira, sério? Eu falei, sério? E ela, amiga, me ensina. E nisso ela comentou com a filha adotiva do Telmo. E a filha adotiva do Telmo comentou com o Telmo. Na época, eles já estavam divulgando o curso de Libras na aba com outra professora. Quando o Telmo soube que tinha alguém congregando na aba, que já tinha dado aula, a primeira coisa que ele fez foi me procurar. Nossa. Ele disse, Bel, eu tô sabendo que você tá congregando na aba. E que você já foi professora de Libras. E que... Ou seja, eu não fui atrás de nada. Na hora, Deus falou assim, essa é a resposta da tua oração. Eu te encontro no meio da multidão. Que doido, né? Que doido. E foi assim que voltou. Mas por que uma igreja grande? Porque uma igreja grande, apesar de ter seus desafios como uma igreja pequena, também tu vai ter mais gente. Tu vai ter um trabalho, digamos assim, aonde tu vai ter mais apoio. E eu não tenho sombra de dúvida que a liderança do pastor Telmo também é uma liderança muito saudável, muito boa de se engajar ao ministério de Libras, sim, né? Sim. Ele tem a perspectiva do reino. Então Deus foi unindo propósitos ali. Então a gente tem hoje uma equipe hoje. Antigamente eu era sozinha. Tinha 2 ou 3 para participar junto comigo. Hoje a gente tem uma equipe de 26 pessoas. Qual é o ministério no Brasil que tem isso? E assim, eu falo com muita propriedade. Sim, eu entendo que apesar de existir essa visão, né, em relação à igreja grande, eu entendo que a igreja grande proporcionou
né? Essa expansão, essa visibilidade e que de alguma forma ajudou no crescimento. Aí as pessoas, e aí tu tá ajudando outras igrejas, né? Tu acaba outras igrejas. Por quê? Porque antigamente em Criciúma tu só tinha uma igreja que tinha o Ministério com Surdos. E essa igreja ela era fechada, ela não promovia cursos fora. Uhum. Então, tipo assim, eu creio que porque não é Abel, é claro que não é sobre mim. Eu digo que o chamado não é sobre nós. Passa por nós, eu contra. Se o teu chamado não tá alcançando outras vidas, então tu não tá tendo a função de exercer o chamado para aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, claro que não é sobre Abel, mas eu creio que eu fui um instrumento de avivamento para o reino de Deus ser expandido dentro da comunidade surda, aqui em Criciúma. Porque não só em Criciúma, mas a região sul toda despertou para isso. Que louco, né? Entendeu? Hoje a gente promove o congresso de surdos e vem gente do Brasil inteiro. Nossa. E a gente percebe o quanto que o propósito de Deus vai acompanhando dentro do processo. Mana, tem muita coisa, assim, a gente tá chegando no final, mas eu queria que tu primeiro falasse uma coisa importante. Como é que uma pessoa que tá ouvindo agora e tá dizendo, meu Deus, eu sempre quis, ou despertei, como é que ela faz para iniciar um ministério de surdos, né, com surdos numa igreja? É uma pergunta meio complexa, mano, de responder. Mas eu sempre caminho em pelo menos 5 parâmetros para a gente começar o Ministério de Surdos. Eu até abri uma sériezinha recente no Instagram para falar sobre isso, porque é a maior pergunta que eu recebo. Mano. Eu tenho vontade de começar o Ministério de Surdos, mas eu não sei por onde começar. Tu não dá curso, tu não faz online, tu não sei o quê. É uma pergunta corriqueira da minha vida, né? E esse até é um objeto de aula no nosso curso básico, né? Dentro do que a gente tem vivido, daquilo que Deus tem promovido a gente viver aqui. Mas assim, eu sempre digo que a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o nosso chamado. Perfeito. Ministério com surdos é chamado. Uhum. Bel, mas como eu vou saber o meu chamado? O chamado que Deus tem para nossa vida, ele traz evidências. Vamos pegar um exemplo rapidinho, só pra gente, não quero entrar muito no mérito. Mas vamos pegar aqui o exemplo de José. José, ele nasceu para ser o governador, certo? Para livrar o povo de Israel da fome e até da extinção de um povo, né? Mas como é que a gente sabe que... Mas essa evidência aconteceu desde cedo. Por que eu digo isso? Porque José, quando o pai dele deu uma capa para ele, aquela capa já evidenciava uma capa de governo. Foi por isso que os irmãos sentiram ciúme dele. Então, na nossa caminhada, eu até brinco com a Jojo. A Jojo vai ser uma grande evangelista. Porque ela já dá sinais disso, né? Então, assim, o nosso chamado, ele dá sinais, ele dá evidências. E a gente tem que estar sensível a isso. Então, o primeiro é saber que a gente tem um chamado. O segundo é saber que o ministério, ele não é só. Jesus, ele caminhou, ele poderia vir sozinho nesse mundo. E poderia ter pregado o evangelho sozinho e poderia ter transformado a multidão, mas ele escolheu caminhar com 12. Então eu sempre digo que o ministério não é sobre nós, ele passa por nós e alcança outras vidas. Perfeito. Então, mas às vezes as pessoas dizem, mas Bel, como é que eu vou começar o ministério se eu tô sozinha? Se esse desejo nasceu no meu coração. Eu também trabalhei muito tempo nascendo no meu coração. A gente fala hoje assim de uma igreja que eu faço parte, e tem 26, que é referência na nação para ministério, que a gente é chamado, mas isso é hoje. Sim. São 23 anos de ministério, orando e caminhando em lugares, talvez você seja o precursor disso mesmo. Perfeito. Mas a oração que Deus sempre vai responder é, Senhor, e isso eu digo para qualquer chamado, não é só porque é o Ministério de Libras, mas em qualquer chamado da nossa vida, é isso. É saber que a gente precisa orar e dizer, Senhor, me conecta a pessoas que têm o mesmo propósito. Perfeito. Porque o propósito é dele, você nasceu por esse propósito, e ele vai te conectar. E vai. Nessa caminhada. Sabe? Essa é uma outra situação. Uma outra situação que eu sempre digo, depois que você entendeu que você tem um chamado, que você entendeu que o chamado não é sobre você, que passa por você, que você orou para ser conectada dentro de pessoas e que de repente de pessoas já estão fluindo, aprender a língua, porque não existe Ministério de Surdos sem língua brasileira de sinal. Bel, isso tem uma ordem? Não. Às vezes tu vai aprender a Libras e depois tu vai nesse aprendizado de Libras ser conectado às pessoas. Entende o que eu quero te dizer? Então, assim, mas a língua é a base de tudo, sabe? Mas depois que eu aprender a Libras, é pedir para que Deus mande os surdos.
Sim, Porque Deus vai mandar os surdos. Mas acima de todas as coisas, é entender que o surdo, ele faz parte do teu ministério, do teu chamado, mas você precisa emergir na comunidade surda. Porque a maioria dos ministérios, mano, hoje começam e se frustram, porque o que é chamado, que tá dentro ali do chamado, liderando ou servindo, ele acha que o surdo é um chaveiro, sabe? Vou domingo, interpreto, acabou o culto, vou embora. Acabou. Acabou o relacionamento. Acabou o relacionamento. Não. O culto é 10%. Eu até brinco que às vezes é menos. O que vai fazer desenvolver o ministério é fora. Perfeito. É aquilo que você faz fora. É o que você promove fora. É os encontros, é a amizade, é os passeios. É a ajuda nos consultórios médicos da vida, nas entrevistas de emprego da vida. Porque é bonito ver o intérprete de Libras, mas ninguém sabe o que a gente faz por trás. Perfeito. Não é verdade? E é isso que a gente fala dentro dos cursos. Então, tipo assim, para quem deseja começar o Ministério de Libras, é essa base, sabe? Tenta caminhar nessa base. Talvez você se sinta sozinho mesmo, mas assim, no processo, tenta ser sensível à voz daquilo que Deus vai estar te falando para você conduzir. Se tem queimado, se você não tem nem parente surdo, acontece que nem eu. Não, de repente é para você aí essa mensagem. Tá aí. Se você não tem nem parente, mas você quando vai numa igreja não consegue nem olhar para o pastor, porque tem gente que não consegue nem olhar mais para o pastor pregando. Aí olha... não entende nada, mas acha lindo aquele negócio, né? É um sinal. É um sinal, talvez. E aí você, mas eu não sei como começar, não sei, estou me sentindo sozinha. Não, ore. Vá para o Senhor, Deus vai te dar a direção certa e o caminho certo. Isso não quer dizer que nessa caminhada não vai haver perdas, não vai haver frustrações, não vai haver problemas, sim. Mas aonde o Senhor apontou, Ele vai criar um caminho para você passar. Cara, sensacional. Sensacional mesmo, porque a gente desmistificou muita coisa, trouxe a mentalidade de outra, disse, ó, Ministério Surdo é isso, não é só interpretar. Então tem muita coisa boa que a gente trouxe aqui, porque a pessoa já entra pelo menos com a consciência. Não, peraí, que não vou ficar só lá na frente interpretando. Mas pra gente fechar agora, senão vão expulsar a gente daqui. Lucas tá quase para desligar todos os microfones. Mana, o que arde no teu coração? Aquilo que tu diz assim, eu preciso falar para todo mundo porque Deus colocou isso no meu coração. Pra gente fechar esse momento com chave de ouro, o que Deus tem colocado no teu coração para que você avance com isso e fale para as pessoas? Eu acho assim, mano, que o que tem mais ardido no meu coração ultimamente, e o que eu acho que eu tenho mais lidado com isso dentro do chamado e dentro das pessoas que têm começado, porque têm me apresentado muito isso, é como as pessoas se sentem sozinhas nessa caminhada, como as pessoas têm falta de apoio, né? Lembra da iniquidade? E o que tem ardido dentro do meu coração é um versículo que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para continuar. Perfeito. Sabe? Então, assim, se foi o Senhor que te chamou, apesar das dificuldades, apesar das barreiras, apesar da falta de apoio local da sua igreja ou de qualquer pessoa que você possa estar junto, se foi o Senhor que te chamou, continua olhando para Ele. Perfeito. Continua olhando para aquilo que Ele está falando. Por quê? Porque se Ele tem te chamado para estar nesse lugar, se Ele tem te chamado para conduzir essa comunidade que tanto precisa conhecer do amor dele, assim como eu e você conhecemos. Se Ele tem te chamado para caminhar nesses lugares, ainda que as dificuldades venham, você precisa olhar para Ele. Não caminhe olhando para a multidão, no apoio das pessoas, nas palavras das pessoas. Caminhe sobre a palavra do Senhor. Basta uma palavra e essa palavra tem que ser a do Senhor, para que você permaneça naquilo que Ele tem para a sua vida. Ai, meu Deus, foi demais isso aí, gente. Eu tô arrepiado, eu tô emocionado, eu tô aqui com o coração explodindo. Eu tenho... Meu Deus, eu tenho a certeza absoluta que você tá aqui é para você ou para alguém que você conhece. Bel, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, mano. Foi tremendo. Eu sou muito fã daquilo que tu fazes e de fato eu falo para todo mundo, eu mando para todo mundo. E lá na igreja, acredito, na igreja que eu congrego, eu acredito muito que daqui a pouco a gente vai criar um ministério ligados à comunidade surda. Mas faça isso.
abençoe as pessoas. A Bel, a gente vai deixar aqui o Instagram dela, as informações necessárias para que, se você quiser entrar em contato, pode, Bel, entrar em contato contigo, com tirar as certeza. dúvidas, falar, de repente gerar esse relacionamento, esse link, propósito com propósito, e ela vai te ajudar, eu tenho a certeza absoluta disso, que ela vai te ajudar. E você que não quer estar, mas sabe que de repente precisa dentro da sua igreja, gente, pulveriza, por favor, esse vídeo, porque eu tenho certeza que tem muito surdo que precisa alcançar a mensagem, entender a mensagem de Jesus. Tem 10 milhões de surdos e só tem menos de 1% de surdos que foram alcançados por Jesus, e você pode ser um instrumento. Amém. Que está ali, Deus está ali chamando para você estar participando desse ministério. Então manda na sua igreja, para o seu ministério, não sei, mas manda, porque tem surdos que precisam do amor de Jesus e tem muita gente que ainda não ouviu falar de Jesus. Eu quero te agradecer por você estar nesse episódio. Esse episódio foi... Compartilha, comenta, curte. Entre em contato com a Bel, ela está disponível para você, tá bom? Beijo no seu coração, Bel. Obrigado. Eu que Até o agradeço. próximo episódio de completude na sua vida. Tchau, tchau.